Olá, pessoal, tudo bom? Meu nome é Marco Aurélio, eu sou trabalhador do GRESG, do Grupo de Estudos Espíritas Saint-Germain, e hoje eu venho trazer para vocês mais um episódio do nosso trabalho, desse trabalho que eu tenho o prazer de realizar aqui em nome do GRESG com vocês, chamado Sentimentos que Curam, que vem falar um pouquinho de como o entendimento dos sentimentos, de como o entendimento do que é a cura real, de como entender melhor o que o nosso espírito precisa, pode ser fundamental na busca da nossa saúde, da nossa recuperação dos diversos tipos de enfermidade. E hoje o tema do nosso encontro é uma frase bem interessante que eu vou tentar explicar para vocês, que é a seguinte: a doença é o resultado do conflito entre o espírito e a mente, um entendimento libertador. Conflito entre o espírito e a mente. Vamos tentar contextualizar um pouquinho para começar, pessoal. Bom, nós como espíritas, sabemos que antes da passagem para essa vida carnal, antes de virmos aqui, de adquirir um corpo físico e tudo mais que a gente necessita, nesse nível de evolução que a gente ainda está, lá em cima, figurativamente, né? Lá em cima, a gente desenvolve um plano reencarnatório. Às vezes com a nossa participação, muitas vezes com a nossa participação, em alguns casos um plano compulsório, dependendo de cada caso, de acordo com as nossas possibilidades e as nossas necessidades. E o começo do encontro de hoje passa um pouco disso. De acordo com as nossas possibilidades, ou seja, do que a gente é capaz de fazer, e das nossas necessidades, ou seja, do que a gente precisa passar durante a nossa encarnação para adquirir, para evoluir, adquirir as capacidades que nós necessitamos para que continuemos nessa estrada aí da evolução. Então a gente tem um plano reencarnatório, a gente organiza, a gente participa, a gente tenta entender o que é fundamental para a nossa evolução e o como isso pode ser feito, e fazemos um tipo de combinado, de acordo lá com os nossos mentores, com aqueles espíritos que cuidam da gente, que com certeza estão sempre próximos. Nós viemos para cá, então, com esse plano e com uma missão, com um recado que a gente precisa passar ao mundo, ou a busca pela nossa evolução, algo que a gente venha desenvolver e necessitar aqui. E lembra que quando a gente adquire o corpo físico, o espírito está conectado a ele. O espírito que estava lá em cima, buscando, organizando esse plano reencarnatório, ele vem com a gente, é a nossa essência, né? É o nosso espírito, e junto com o nosso corpo físico ele vai estar conectado. Tá. Por que eu tô falando disso tudo, né? O que tem a ver uma coisa com a outra? Bom, o nosso episódio de hoje, ele vem explicar, ele vem demonstrar e tentar fazer com que a gente tenha essa reflexão de que muitas doenças que passamos aqui, de diferentes tipos, físicas, mentais, emocionais, elas vêm de uma dificuldade, de um conflito do nosso espírito com a nossa mente, com as nossas decisões enquanto encarnados. Porque vamos pensar, pessoal, a gente vem com uma ideia do que é necessário, tá? O nosso espírito tem tudo registrado. Mesmo encarnados, mesmo a gente não tendo a capacidade de acessar essas informações, né, a gente ter o benefício do esquecimento, o nosso espírito sabe. Quando a gente começa a tomar uma caminhada na nossa vida que faça com que a gente se afaste do nosso plano reencarnatório, se afaste da nossa real necessidade, do que a gente combinou, o espírito precisa tentar fazer isso voltar ao caminho. Tentar fazer com que a gente retome a estrada que é necessária.
E aí, a mente que está ligada direto, a gente sempre fala isso, mente sã, corpo são, né? A gente usa isso muito no popular, mas é muito real isso. A mente acessa o nosso corpo e faz muitas vezes com que a gente desenvolva enfermidades e doenças, não como castigo. Lembra que castigo não é a ideia aqui, tá? Existe causa e consequência, ok, mas castigo não. Mas sim como uma forma de nos avisar. A doença muitas vezes vem na forma de aviso para que a gente entenda algo, busque a causa daquela doença e, ao buscar a causa daquela doença, a gente consiga voltar para o caminho certo, voltar para o caminho que a gente precisa passar, que a gente se programou para passar. Então, entender inicialmente que a doença não é um castigo, não é uma punição, não é uma injustiça, mas sim um alerta de que algo está errado, de que o caminho que a gente está trilhando não é o caminho que a gente precisa trilhar, pode ser num ponto específico. Eu não estou falando que na vida inteira. Né? E também, pessoal, acho que é importante falar. Eu não estou querendo generalizar, né, que todas as doenças vêm com esse objetivo. Não, às vezes, até no nosso plano reencarnatório, a gente tem doenças que a gente precisa passar por algum motivo específico, por algo do passado, ou por uma necessidade momentânea, enfim. Mas também não é todas as doenças que a gente precisa passar, porque a gente combinou. Não. Às vezes, muitas vezes, a doença é esse alerta, é esse caminho, né? É essa forma de fazer a gente, opa, tá errado, alguma coisa tá errada. E aí, esse entendimento faz com que a gente reflita sobre muitas outras coisas. Por exemplo, hoje, ainda, não estou generalizando também, né? Não estou querendo fazer um juízo de valor geral, cada profissional tem seu perfil, mas muitas vezes nós encarnados e a própria medicina dos encarnados, vamos dizer assim, ela tem uma busca muito mais voltada para tratar o sintoma do que conhecer as causas daquela doença. Então, por exemplo, eu tenho uma dor de cabeça constante. Tá bom. Eu tomo remédio para dor de cabeça, eu tomo remédio para enxaqueca, eu tomo remédio para. Mas o que causou isso? Talvez o remédio, que é importantíssimo e muitas vezes necessário, tá? Talvez o remédio resolva momentaneamente aquele problema. Mas quantas e quantas doenças a gente sabe, se é que a gente não passou, que parecem que a gente resolveu e daqui a um tempo elas retornam. Sintomas que aparentemente a gente tinha controlado e que daqui a pouco voltam. E o motivo disso vem muito a ver, tem muita relação com o que a gente está falando hoje. Se a doença quer dar um sinal, se a doença está te dando um sinal de que algo está errado, mas você não foca nisso. Você só foca em controlar a dor, o sintoma, enfim, algo que você está, uma febre. Você resolveu o sintoma, aparentemente você controlou a doença, mas aquele sinal não teve efeito. Não. Aquele sinal não foi suficiente. O seu espírito não conseguiu mostrar para você, como encarnado. E, de novo, obviamente o espírito está ligado a você, mas é só por uma questão didática mesmo, essa forma de falar. Ele não conseguiu te mostrar, então ele vai precisar tentar de novo. Talvez com a mesma doença, com o mesmo sintoma, ou quem sabe com uma doença mais grave, mais forte, enfim, que te faça refletir mais, que provoque uma reflexão, que provoque uma forma nova de entender a vida. Quantas e quantas histórias, pessoal, a gente não escuta de pessoas que, ao passar por uma doença, às vezes muito grave, elas mudam hábitos, elas mudam comportamentos, elas mudam a forma de viver a vida. E isso parece muito, assim, romântico, né? Mas é fato. Porque quando você passa por aquele cenário de talvez correr um risco de vida, se perder,
como encarnado, né? A gente sabe que no mundo espiritual não é bem assim, mas perder aqueles entes queridos que você tem próximos a você, você reflete e talvez mude coisas que possam ter a ver e possam fazer você entender melhor o que está acontecendo. E voltando para esse papo da medicina, é muito legal, eu trouxe uma passagem aqui, vou abrir para poder ler para vocês, uma passagem de Emmanuel, em que ele fala um pouco disso, né? Disso que a gente está falando. Ele fala o seguinte, ó, a saúde humana nunca será o produto de comprimidos de anestésicos e de soros. O homem terá de voltar os seus olhos para a terapêutica natural que reside em si mesmo, na sua personalidade e no seu ambiente. Ou seja, ela vem a chave, que eu acho que quantas e quantas vezes ela bate aí, muitas vezes a gente tenta sonegar, sabotar ela. Autoconhecimento. Para eu poder achar as causas daquela doença, eu preciso me conhecer. Eu preciso me entender. Eu preciso perceber o que eu estou fazendo. E se eu não consigo acessar o meu plano reencarnatório, ok, mas será que eu preciso acessar? Será que se eu parar e analisar meus comportamentos, minhas atitudes, eu não sou capaz de perceber coisas que não me fazem bem? Porque se algo não te faz bem, alguma coisa está errada com esse algo, certo? Se eu tenho um emprego que me deixa mal, me deixa insatisfeito, me deixa triste, óbvio, não estou fazendo apologia aqui a pedir demissão, por favor. Mas será que eu talvez não esteja no lugar certo? Talvez eu precise mudar. Se eu tenho um relacionamento que eu me sinto mais triste do que feliz, todo relacionamento vai ter seus altos e baixos, ok? Mas relacionamento é para construir, né? Para agregar. Se aquilo está me fazendo mal, será que eu não tenho que refletir? Será que eu não tenho que conversar com meu parceiro, com a minha parceira, enfim, sobre o que está errado? Se eu tenho algo me deixando insatisfeito de forma constante, será que eu não tenho que tentar descobrir o que é? E aí, o tema de hoje vem nessa linha, lembra quando eu falei lá no início? Vou ler de novo porque é importante. A doença é o resultado do conflito entre o espírito e a mente. Um entendimento libertador. Esse pedaço final, um entendimento libertador, eu acho muito legal, porque assim, se a gente consegue entender a doença não como um castigo, não como uma injustiça, primeiro a gente se liberta daqueles sentimentos negativos, né? Daquela coisa da mágoa, do peso, do incômodo, da se sentir vítima. E mais do que isso, a gente está indo no caminho correto de cura. Porque se a gente está entendendo que a cura passa por mudar algo e cortar a causa daquela doença, daquela enfermidade, se eu consigo entender isso, eu não vou ficar prostrado. O caminho único é eu preciso ir atrás do que provocou aquilo. Eu preciso ir atrás, sim, dos profissionais, dos médicos, dos psiquiatras, de tudo aquilo, sim, mas eu também preciso ir atrás de mim. Eu preciso ir atrás do que realmente eu tenho que fazer. Isso liberta. Porque a melhor coisa, em qualquer situação na vida, a melhor coisa é ter clareza do que é necessário. Ah, Marco, mas eu não consigo ter clareza, eu não consigo enxergar o que eu preciso mudar. É difícil. De autoconhecimento é difícil. Inegavelmente, talvez seja uma das coisas mais difíceis, até porque é um processo contínuo, né? Você não liga hoje uma chave e fala, vou me conhecer agora. Não, é um processo. Você tem que estar o tempo todo dentro daquilo. Mas ter certeza, ter consciência de que esse é o caminho, é libertador. Porque o pior cenário é você ficar prostrado e eu não sei o que eu faço. E eu não consigo ter uma noção do que eu posso buscar. Então, busque os profissionais necessários, os médicos, psiquiatras, enfim, as terapêuticas aí que você tiver ao seu dispor, ou que precisar chegar nelas, e se busque o seu autoconhecimento. E aí, acho que vale uma outra reflexão que eu queria trazer hoje dentro do nosso debate, que
que são as doenças reais, né? Porque, assim, a gente, quando pensa em doença, o que vem na cabeça de vocês? Na minha, tá? Vem, nossa, câncer, um problema cardíaco, um problema no cérebro, uma gripe, algo muito simples ou algo muito complexo. Eu posso pensar dos dois jeitos. Eu posso pensar de doenças gravíssimas e doenças leves, certo? Mas sabe o que são as doenças reais mesmo? Não são nada dessas do que eu falei. As doenças reais são as mais básicas do homem, do ser humano, ainda nesse nível de evolução. As doenças são o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a ganância, a luxúria. Todas essas doenças, esses comportamentos, nos afastam do caminho de evolução. E se nos afastam do caminho de evolução, mas nós viemos aqui para evoluir, nos afastam do nosso plano reencarnatório. E se nos afastam do nosso plano reencarnatório, surge o conflito que a gente está falando desde o início de hoje entre o espírito e a nossa mente e o nosso ser encarnado. Então, em todos os cenários, se não está claro para você qual a causa daquela doença específica, tenho certeza que vai passar por mudar algo em relação a essas doenças básicas. Será que eu sou muito egoísta? Será que eu sou muito vaidoso? Será que eu sou muito ignorante com o próximo? Será que eu sou indiferente ao próximo? Que é uma doença gravíssima, indiferença. Será que eu trato os outros como eu gostaria de ser tratado, com gentileza? Mesmo que às vezes eu precise ser sincero, sim, mas com gentileza, com respeito, com cuidado. Será que eu consigo realmente ser luz dentro de um mundo ainda muito complicado? Será que eu posso ter defeitos? E sim, mas eu tento melhorar a cada dia. Se você está tentando, você está no caminho certo. Ah, então não vou ter nenhuma doença. Não, não estou falando isso. Porque, de novo, as doenças vêm muitas vezes como também necessidades, como parte da sua evolução, como parte do que você precisa, ponto. Né? A gente não pode achar que um ser humano que está num ponto de evolução maior ainda vai ter doença enquanto encarnado. Vai. Né? É só você pensar nas pessoas aí que fazem o bem e que também passam pelos seus problemas de saúde, enfim. Mas se você está buscando controlar esses maus comportamentos, essas más tendências, se você está buscando agir de acordo com o que Jesus, nosso mestre amado, veio propor, você está no caminho certo. Se você não consegue isso ainda, tudo bem. Acorda amanhã e tenta de novo. Mas eu não vou conseguir de novo. Tudo bem. Mas eu vou tentar de novo no dia seguinte. Eu vou buscar sempre controlar essas doenças básicas da humanidade e de todos nós, ainda como seres encarnados, ainda como seres em evolução nesse planeta de provas e expiações ainda, né? De provas e expiações. E para fechar, pessoal, vamos nos libertar. É libertador se livrar da raiva. É libertador se livrar da mágoa. É libertador se livrar da sensação de vítima, da vitimização. É libertador perceber que toda enfermidade tem cura. Ah, mas talvez não nessa vida. Ok. Mas toda enfermidade tem cura na sua alma, naquilo que você precisa melhorar. Faça a sua parte, busque ajuda, mas busque se ajudar. Lembra que a sua mente e seu corpo estão sempre conectados. Então, faça com que a mente trabalhe a seu favor. Muda seu padrão de pensamento. Muda a forma de emanar energia para o próximo e para você. Porque a verdade é que só tem uma pessoa que convive com você 24 horas por dia. É você mesmo. Então, tudo que você emana para o próximo, você está emanando para você, porque você também tem contato.
Se você tem essa dificuldade, tenta mudar, tenta lutar. E quem sabe as enfermidades vão ser mais leves ou não vão acontecer, não nesse momento, para que você tenha a chance de continuar essa evolução, essa jornada aí de evolução que nós passamos aqui como encarnados. É isso, pessoal. Muito obrigado aí por todos que assistiram. Eu lembro sempre que estamos abertos aí a qualquer tipo de questionamento, de dúvida. Podem mandar lá para o celular do Greg, o que eu puder também compartilhar com vocês. Podem ter certeza que eu vou estar disponível para fazer. Muito obrigado por me ouvirem e por essa chance aí de estar participando com vocês desse trabalho que eu amo fazer e que eu tenho um prazer imenso de poder participar aqui e dividir com vocês. É isso, pessoal. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio.